Queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, amém? E estaremos aqui falando sobre o Salmo 88, ok? Eu vou começar a contagem, eu vou falar mais rápido do que normalmente eu falo, porque o tempo é muito curto para as coisas que eu queria comentar a respeito desse Salmo, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar a contar a partir o tempo, tá? A partir de quando eu terminar de ler o Salmo, ok? E aí, a partir daí é que eu vou começar a contar os mais ou menos 20 minutos das aulas de sempre, tá? Mas ainda sendo só um pouquinho, só para a gente entender um pouquinho, existem vários tipos de classificação de salmos, né? Por exemplo, Salmo do Homem Reto, 1, 15, 112, 133 é um exemplo, né? Existem salmos reais, né? 2, 21, 45, 72, 110, 132 são exemplos de salmos reais. Existem salmos chamados penitenciais, como o 32 e o 51, tá? Salmos imprecatórios são salmos interessantes, que é aquele que fala, que pede vingança sobre os inimigos. Então tem o 69, 101, 137. Salmos históricos, né? O 78, 81, 105, 106, né? Dois deles frisando ali a revelação, 119 e o 19, né? Existem também salmos messiânicos e existem salmos de lamentações, né? Que são salmos que são escritos geralmente em momentos que homens de Deus estavam passando por sofrimento. E o Salmo 88 é um salmo de lamentação. A grande diferença do Salmo 88 para os outros salmos de lamentação é que no Salmo 88 ele termina com a palavra trevas. E os outros salmos de lamentação, embora mostre o sofrimento ali do autor, no final sempre tem uma nota de esperança. E esse Salmo 88 não tem nota de esperança nenhuma. É interessante por causa disso, tá? Então eu vou falar sobre o Salmo de Lamentação 88, né? Nós vamos falar aqui um pouco sobre por que pessoas sofrem, né? E principalmente porque eu fui tocado e passei a refletir sobre as perdas dos últimos dias, né? Perdemos dois grandes homens de Deus da nossa igreja. Eu não estou dizendo que ninguém é perfeito, mas o pastor Jademir e o pastor Vitor eram homens de Deus e eles se foram, né? Então, assim, isso tocou muito meu coração. Por que que acontece realmente esse tipo de coisa na vida da gente? E por conta disso eu fui tocado a fazer essa aula de hoje sobre o Salmo 88, ok? Outra coisa também que eu queria dizer, tá? Antes de começar, que ainda assim está dentro do raciocínio do livro de sabedoria de Provérbios, tá? Só que eu desloquei um pouquinho de Provérbios e fui para o Salmo, certo? Eu vou ler agora aqui o Salmo 88, e é como eu disse, a aula a gente vai começar só a partir do Salmo 88. Espero que você esteja com sua Bíblia aberta na mão, e assim, quando eu fizer assim com o dedo, é porque são versículos que eu vou comentar a respeito desse Salmo lá na frente, que você pode fazer um asteriscozinho, ok? Então vamos lá, Salmo 88 diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Chegue a Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira à morte. Sou contado como os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem à sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados já não te lembras e são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, nos lugares tenebrosos nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígio aos mortos ou finados? Mostrarás tu prodígio aos mortos ou os finados te levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso as trevas te manifestam as tuas maravilhas e é tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro e de antemanhã
já se antecipa diante de mim a minha oração. Porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço sobre o peso dos teus terrores. Sobre mim passaram as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como águas, de contínuo a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos são as trevas. Amém? Realmente, se você ver esse salmo, não tem nada de bom nesse salmo, né? Que a gente possa dizer assim, vou ler, alguém está doente e diz, não, vou ler aqui um salmo para lhe confortar, e realmente a gente percebe que aparentemente não há nada de bom nesse salmo que eu possa usar para confortar alguém que está passando ali por sofrimento, né? Então agora a gente vai começar realmente a aula em si, e a partir daqui eu vou marcar o tempo, mas eu gostaria que você tentasse me acompanhar, porque ainda assim eu vou ter que ser um pouco rápido, ok? Obviamente o autor aqui está sobre angústia e sofrimento, né? E assim, uma pergunta que a gente acha interessante é por que a Bíblia tem um salmo desse? Porque realmente, se eu fosse pregar o evangelho para alguém, né? Se eu vou pregar um evangelho aqui e vou mostrar o meu Deus, eu jamais leria um salmo desse, como eu já falei, jamais em tese evangelizaria lendo um salmo desse para uma pessoa, ou apresentando esse salmo aqui como modelo daquilo que vai ser ofertado na minha religião, né? Porque as pessoas vão dizer, eu não quero um Deus desse, né? Um pobre coitado desse sofrendo e Deus aí não faz nada por ele, que espécie de religião é essa, né? O que é que você está oferecendo para mim, né? Então, assim, vem a pergunta, por que a Bíblia, então, tem um salmo desse, né? Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar o seguinte, que isso aqui é um estudo feito por Augusto Nicodemos, tá? Assim, tem as minhas adaptações, mas baseado em Augusto Nicodemos, ok? Então, por que a Bíblia teria um salmo desse, né? Então, a primeira coisa é para que a gente saiba que crentes passam por sofrimento também. Porque tem sido vendido aí uma imagem de que aqueles de nós que acreditam em Deus não podem sofrer, né? Então, isso é um evangelho distorcido e uma imagem totalmente errada daquilo que Deus realmente ele quer para nós. Momento nenhum a Bíblia ela promete que a gente não vai sofrer, ok? Então, assim, a primeira coisa que a Bíblia tem um salmo desse é justamente para a gente aproveitar e aprender isso, tá? Que mesmo eu sendo um crente, acreditando em Deus, ainda assim eu estou sujeito ao sofrimento, tá? A segunda, né? Mostra para mim que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Porque, como eu já falei, se eu fosse vender a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus e o que nosso Deus vai dar só esses benefícios, só benefícios assim, como, estou falando benefícios aos olhos humanos, tá? Como a gente pensa, então, por que a Bíblia teria esse salmo? Mas esse salmo está aqui porque foi escrito por Deus, tá? É por isso porque a Bíblia ela foi escrita por Deus. É por isso que na Bíblia tem o pecado de Davi, tem o erro de Moisés, né? Tem os erros de Pedro, tem a discussão de Paulo com Barnabé, está tudo ali dentro da Bíblia porque ele é um livro escrito por Deus. Então ninguém esconde nada, né? As falhas humanas, os erros dos homens, elas continuam na Bíblia, tá? E aqueles escritos que parecem ser estranhos, eles continuam na Bíblia porque foi escrita por Deus. Se não fosse escrita por Deus, fosse escrita por um homem, sabe o que eu faria? Colocaria só aqueles salmos, né, de vitória, só trechos de contextos de vitória, não de sofrimento. Mas como ela é escrita por Deus, um salmo como esse, ele continua aqui, porque é a palavra de Deus, ok? Outra coisa também é porque eu preciso entender que servir a Deus não quer dizer que as coisas vão ser do jeito que eu imagino. Eu vou passar por dificuldades, eu vou ter grandes perdas, eu vou passar por dificuldades, eu vou passar por sofrimento, ok? Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer, na soberania de Deus, e não do jeito que eu imagino. Amém? Então vamos lá, né? E também para tirar de nós a ideia de que se nós estamos sofrendo, né, todo sofrimento é porque nós estamos pecando, tá? Eu vi agora recentemente aquele ator Paulo Gustavo, né? Ele é homossexual e morreu.
E eu vi alguns comentários, tá? Nenhum na nossa igreja, tá? Que fique bem claro. Mas eu vi alguns comentários como se assim, olha aí, ó, tá vendo? Fazia piadinha, fazia não sei o quê, agora, ó, morreu de Covid. Como se isso fosse uma coisa boa, uma vitória nossa, quando na verdade não é, né? A gente tem que entender que a gente tem que sentir tristeza quando alguém morre sem conhecer Cristo Jesus, ok? Então, assim, e contrabalanceando, homens de Deus estão morrendo também dessa doença, né? Então, assim, essa ideia de acharmos que nós estamos sempre bom, sempre bem, né? Sempre com saúde, é prova de que Deus está na nossa vida, também é uma ideia errônea, tá? A gente passa por dificuldades, eu não sei vocês, mas eu passo por dificuldades, eu passo por sofrimento, por momentos de insegurança, e isso é normal também na vida do crente, tá? Se a gente ler a Bíblia toda, a gente vai ver que vários personagens bíblicos passaram por tremendas dificuldades, tá? Esse salmo aqui, ele vai exaltar isso aí. Mas eu vejo dificuldades na vida de Davi, de Elias, de Moisés, né? E vários outros personagens, de Sansão também, vários outros personagens que estão ali na palavra de Deus, ok? Então, só para a gente entender um pouquinho, quem foi Emã, o autor do Salmo, né? Como ele escreveu um salmo, Salmo dos filhos de Corá, né? Ao mestre de canto para ser cantado com cítara, né? Salmo didático de Emã, o Ezraíta, né? Então, como ele escreveu o salmo, a gente consegue perceber então que ele era um levita, ok? Se ele era um levita, lembrando que houve divisões nas tribos de Israel, e a tribo de Levi não ganhou nenhum território. Por quê? Porque ele foi separado para ser uma tribo de sacerdotes. Então, a primeira característica dele é que, com todo esse sofrimento, ele era um sacerdote, tá? Quer dizer, fazia parte da tribo de sacerdotes. Memorize isso aí, porque isso aí é muito importante. Ele fazia parte de uma tribo de sacerdotes. A segunda característica que eu posso ver aqui é que ele era uma pessoa que tinha muita comunhão com Deus, mesmo com todo esse sofrimento. Por quê? Porque o Espírito Santo inspirou ele a produzir um texto bíblico que faz parte da Bíblia, né? Esse salmo ele faz parte da Bíblia. Então o Espírito Santo inspirou ele numa força e numa profecia tal que ele fazia parte da Bíblia, né? Que o escrito dele fez parte da palavra de Deus, tá? Isso aí é só cortando aqui um pouquinho, quando eu digo que a Bíblia tem muito mais autores do que aqueles 40 que diz, é porque tem, ó. A gente viu a irmã aqui, o Salmo 89 já fala de Etã, né? E por aí vai. Então, Emã, ele é um dos autores da Bíblia, ou seja, é altamente inspirado por Deus, tá? Terceira coisa que eu posso falar dele é que lá em Reis, capítulo 4, versículo 31, ele é listado como um dos homens mais sábios da época do rei Salomão. Olha a comparação, né? Até hoje a Bíblia considera Salomão o homem mais sábio que existiu no mundo, né? E ele é listado como um dos homens mais sábios, tá? Ali na época do rei Salomão. Tá lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. Então, para aqueles que acham que a pessoa sofre porque tem que estar em pecado para sofrer, para ter dificuldade, tem que estar passando por uma coisa ruim, olha, Emã, ele era de uma tribo de sacerdote, tá? Ou seja, ele foi, digamos assim, todo estruturado para louvar a Deus. E se você vê o Salmo, depois a gente vai falar só algumas coisinhas, mas a gente vê que ele é uma pessoa que nunca deixou de adorar a Deus. Segunda coisa, ele era um homem que tinha muita comunhão com Deus, a ponto do Espírito Santo fazer com que ele fizesse o escrito que ficou na palavra de Deus. E terceira coisa, ele era um homem extremamente sábio. E ainda assim, esse daqui eu acho que é o capítulo mais triste, digamos assim, que tem na Bíblia, porque não tem nada aqui que a gente possa ver realmente de esperançoso, ok? Então essa ideia de que homens de Deus não podem sofrer, não podem passar por dificuldade, a gente tem que quebrar isso da nossa vida. Agora, claro, que Deus abençoa, não tenho dúvida, Deus cura, mas que isso não é parâmetro para eu dizer se eu sou uma pessoa de Deus ou não. Amém? Se você está sofrendo nesse momento, isso não quer dizer que você não seja um homem ou uma mulher de Deus. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes cai um peso muito grande em cima da vida da gente. Amém?
E a gente pode perceber então aqui também, porque Davi, quando escreveu alguns salmos de lamentação que ele está sofrendo, é muito claro que ele está sofrendo por causa do pecado dele. Mas aqui a gente vê que Emã, ele não se coloca como sofredor por causa do seu pecado. Isso é importante. Eu acredito que ele assim sofreu assim como Jó, né? Muito claro na Bíblia que Jó não fez nada de errado para passar por todo aquele sofrimento, tá? Lembrando que existe a soberania de Deus e que todo mal que acontece na nossa vida é dentro do poder permissivo de Deus. E o salmista aqui, me parece que ele entendia muito bem sobre essa questão. Eu vou comentar isso aqui só um pouquinho mais lá na frente, tá certo? Ele passava aqui por um grande sofrimento tão físico e espiritual, né? Se eu pegar o versículo 3, o versículo 8 e o versículo 15, pela característica que tem aqui, versículo 3, né? Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira à morte. Versículo 8. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Versículo 15. Ando aflito e prestes a expirar desde moço, né? Que ando aflito e estou prestes a expirar sobre o peso dos teus terrores. Se a gente pegar esses 3 versículos, a gente pode inferir que a doença que ele tinha talvez seja lepra, tá? Porque é uma doença realmente que as pessoas tinham que se afastar daquele que fosse leproso, né? E a pessoa que era leprosa, quando ela estava andando na rua, ela era obrigada a cobrir o rosto e quando vinha passando assim por pessoas, ele tinha que gritar: leproso, leproso, eu sou um leproso, que era para as pessoas se afastarem dele. Então ele estava passando por um sofrimento físico, porque a lepra realmente causa muita dor, né? Não sei se vocês sabem, mas ela vai matando as extremidades, né? E vai caindo, vai apodrecendo e vai caindo. Então cai pedaços da orelha, do nariz, dos dedos, né? Então dores físicas horríveis. Ele passava por dores existenciais horríveis, porque eu não sei bem, assim, eu estou inferindo que é lepra, mas uma coisa eu sei, que ele passava realmente por uma dor existencial horrível, porque ele diz aqui no versículo 8, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles, tá? É por isso que eu infiro que seja lepra, mas seja o que for, ele estava afastado das pessoas, então ele tinha um sofrimento existencial e ele tinha um sofrimento também espiritual muito grande, caso seja lepra. Por quê? Porque quem tem lepra não podia entrar no templo. Então você já pensou se uma pessoa que foi criada, né, na tribo de Levi para adorar, para louvar a Deus, fez até um salmo aqui didático, mas não podia entrar no templo, ok? Então era uma pessoa que estava passando por grande sofrimento, tá? Agora vamos lá, versículo 1 e 2, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração, inclina os meus ouvidos ao meu clamor. Olha, com todo esse sofrimento, ele ainda continuava buscando a Deus, né? Dia e noite clamo a ti, né? Ainda assim, ele orava, né? Ainda assim, né? Mesmo com o silêncio que Deus aqui aparentemente estava trazendo para ele, porque ele estava pedindo, né, para que as orações chegassem a Deus, e termina um salmo meio que sem esperança aqui, mas ele era uma pessoa que nunca tinha deixado de buscar a Deus, não é isso? E é interessante também que, com todo o sofrimento, ainda assim ele orava, né? Quantos de nós não abandonamos a Deus ou não começamos a não confiar em Deus no momento, né, em que o sofrimento chega, né? A morte de um ente querido, por exemplo, um divórcio, né, uma doença crônica que se abate a gente. Quantas pessoas eu não conheço que foram para a igreja porque estavam com sofrimento também, e depois que o sofrimento foi resolvido, né, estava com problema no casamento e o problema foi resolvido, estava com doença na família e a doença foi resolvida, não abandonaram a Deus também, né? Então, assim, o sofrimento ele não pode ser parâmetro para que eu me aproxime ou me afaste de Deus. E o salmista aqui, com todo o sofrimento, ele continuava sempre buscando a Deus. Olha que bonito o versículo 13. Ele diz: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Ou seja, antes da manhã, né, quando estava amanhecendo ali, ele, sempre orando e sempre buscando
a Deus, né? Então muita gente se afasta de Deus do sofrimento, mas não, irmã. Irmã não usou o sofrimento como parâmetro para se afastar de Deus, né? Eu sei que a gente tem sofrido, de vez em quando vem uma notícia de perda para a gente, né? Alguns estamos angustiados, estamos com medo, mas irmã, com tudo isso aí, ele não se afastou de Deus. Uma coisa que é interessante é quando ele diz assim, ó: sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força atirado entre os mortos. O que é que ele quer dizer com isso? É que no tempo que havia guerra, não sei se vocês sabem, mas a penicilina foi uma das melhores coisas que aconteceu no mundo. Por quê? Porque a maioria das mortes em guerras não era morte direta, não. Mas era ferimentos que infeccionavam e por conta disso a pessoa morria. Então havia situações que você estava vivo lá, mas estava ferido. E aí o general dizia assim: conta quantos mortos tem. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, não, eu estou vivo. Não, mas esse seu ferimento não vai se curar, então você já vai ser contado como os mortos. E ele já então se considerava contado como um morto. Mas ainda assim, ele continuava orando para Deus e clamando para Deus, nunca desistindo, amém? Nunca desista daquilo que você tem pedido, quer seja para sua família, quer seja para os seus amigos, quer seja para você mesmo, para o seu casamento. Nunca desista, tá? Enquanto a gente tiver fôlego de vida, a gente não pode desistir de clamar a Deus, de orar para Deus e de pedir a Deus. Às vezes a gente tá tão fraco, né? Tão cansado, né? Como diz aqui, ó, no versículo 3, a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira a morte, né? O que é que ele diz aqui, farta? Ele diz que não aguenta mais de sofrimento, né? Eu não sei se você está passando ou se já passou por uma situação dessa de preocupação, de sofrimento, né? Então, não abandone a Deus e nem deixe de buscar Deus em oração por causa disso, tá? Não é pecado você dizer que não aguenta mais, ok? Senhor Deus, eu não aguento mais essa situação. Isso não é pecado, tá? Não se envergonhe diante de Deus e dos homens se você está passando por uma situação difícil e você quer dizer assim: Deus, eu não aguento mais esse sofrimento. Não é pecado diante de Deus e dos homens, ok? O salmista aqui, ele estava farto, disse isso para Deus, né? Ele está numa conversa aqui com Deus, ele diz: pois a minha alma está farta de males, eu não aguento mais, eu estou cheio aqui, né? De males. Mas assim, não é pecado. Se você está passando por dificuldade, dizer: Deus, eu não aguento mais essa dificuldade. Pelo contrário, quanto mais a gente reconhece a dependência de Deus, mais a gente abre o nosso coração e a nossa vida para que Deus trabalhe. Amém? Ele também era uma pessoa interessante porque ele argumentava com Deus, né? Olha o que é que ele disse aqui no versículo 10 a 12. Mostrará tu prodígio aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade do abismo? Acaso nas trevas se manifestam as suas maravilhas? E a justiça na terra do esquecimento? Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui, se você prestar atenção? Ele está dizendo assim: Deus, se eu morrer, né? Se eu morrer, como é que a sua bondade ela vai ser referida, né? A sua fidelidade, né? As suas maravilhas, ou seja, ainda assim, em todo o sofrimento, ele ainda era uma pessoa que acreditava nos prodígios de Deus, né? Na bondade, né? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos, né? Ou seja, eu achei bem interessante isso aqui, porque assim, se eu morrer, né? Que falta eu vou fazer com relação a falar sobre as maravilhas de Deus, né? E o salmista aqui não. O salmista aqui, ele dá a entender que com todo esse sofrimento, ainda assim, ele sabia e acreditava nas maravilhas de Deus, na fidelidade de Deus, né? A gente, é uma coisa até se pensar, né? Se eu morrer hoje, que falta eu vou fazer nesse sentido aqui para o reino de Deus, né? Não é isso? Então ele era um homem que falava da bondade mesmo estando com essa doença, ok? A gente sabe que existe pais que têm filhos doentes, né? Às vezes com problema de locomoção, às vezes até com problema de intelectuais, né?
A gente sabe que alguns de nós têm doenças crônicas, como eu tenho, por exemplo, diabetes, e outras pessoas têm outras doenças também. E a gente precisa entender que nós não somos exceção aqui na Terra, tá? Nós sofremos, assim como as pessoas também que ainda não entregaram sua vida para Jesus, elas sofrem. E a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente coloca um peso muito grande na vida de algumas pessoas, né? Ah, você está assim porque você está em pecado. Não é assim. E a gente precisa entender isso, tá? Deus, quando quer, Ele vem e leva um de nós, né? No momento que a gente menos espera, né? No momento que a gente está, numa situação que a gente está até esperançoso, em batalha de oração, mas Deus é Deus, Ele é soberano. E a gente precisa entender isso, ok? E por que é que Deus permite, então, esse tipo de coisa, né? Que a gente sofra. Então, primeira coisa, é para a gente entender que o céu não é aqui, ok? Nós nos apegamos muito às coisas aqui da terra, né? E aí eu falo até em bens materiais, em pessoas e etc. Mas o céu não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, né? Nós somos embaixadores do reino de Deus que está, ó, lá em cima, ok? Então, assim, Paulo ele até escreve, acho que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, né? Rapaz, se a minha esperança for só nas coisas aqui da terra, eu sou o mais miserável dos homens. Por quê? Porque a minha esperança está na vida e na vida eterna. Amém? A gente está aqui de passagem, nós estamos aqui para nós falecermos, tá? Nós estamos aqui para adoecermos, porque o pecado, eu vou falar mais na frente, a corrupção, o pecado ele trouxe corrupção à carne, ou seja, ele trouxe doenças, ele trouxe o envelhecimento, ele trouxe uma série de coisas, tá? E que faz com que a gente queira se apegar às coisas daqui, né? Tem gente que quer se apegar à beleza e faz plástica, tome plástica e fica, não que seja errado, tá? Mas assim, que chega até a ficar numa situação até meio que ridícula, o rosto, porque quer se apegar à juventude, tem gente que quer se apegar aos bens materiais, né? E não é assim, tá? Nossa vida ela não é aqui. Essa aqui é uma passagem muito rápida em relação à vida. Dia 5 de junho eu vou fazer 50 anos. Quando eu olho para trás, é muito rápido. Já faz, eu acho que 20 anos que eu estou na igreja de Nazareno. Isso foi em 2000. Converti em 2000. Então, quando a gente olha para trás, 50, 60 anos, é muito rápido. É muito rápido. Então, eu não posso me apegar às coisas daqui. Amém? Meu foco tem que ser lá em cima, tá? Tem que ser o céu. Ok? A segunda coisa, esse sofrimento acontece porque eu preciso entender a consequência do pecado. Eu não fui feito, o ser humano ele não foi feito para morrer, ele não foi feito para adoecer, mas o pecado é uma abominação, né? O homem no paraíso deu as costas para Deus. E nós aqui agora estamos dando as costas para Deus também. Quando eu digo nós, é a humanidade, né? Até que a gente precisa entender a questão do pecado. E muitos têm rejeitado a Jesus e quando faz isso, dá as costas novamente para Deus. Então nós precisamos entender a consequência do pecado, a miserabilidade do pecado, o que é que o pecado fez na minha vida e na sua. Quanto mais eu entendo do problema do pecado na nossa vida, mais eu vou entender a pureza e a santidade de Deus. Ok? E a terceira coisa é para que a gente entenda e continue sempre na dependência de Deus, tá? Não considere os seus problemas, claro que pode ser por conta das suas escolhas erradas, e aí não estou dizendo isso, pode ser por conta do pecado também, mas a gente não pode achar que um homem ou uma mulher de Deus não pode sofrer e não pode passar por dificuldades, amém? Vou terminar agora porque vai dar já meia hora desde o começo. Coloca teu sofrimento nas mãos de Deus, tá? Entenda que a gente não entende o plano completo de Deus, mas que a gente vai entender na glória, mas permita que a mão soberana de Deus esteja sobre a sua vida, ok? Vamos ter um momento agora de interação. Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a minha oração é para que Deus alivie o seu sofrimento. Fiquem na graça de Deus.